minha filha. Tem coisa que a gente guarda no peito por anos e anos, achando que um dia vai esquecer. Mas não esquece, não. Fica ali, como cicatriz na alma, lembrando a gente de onde veio e por que chegou até aqui. Meu nome é Edivânia, mas desde pequena todo mundo me chama de Vaninha. Hoje, aos meus 74 anos, quando sento nesta cadeira de balanço e olho pela janela, ainda consigo sentir o cheiro daquela casa do interior de Minas onde nasci. Cheiro de café coado na hora, de sabão de cinza que minha mãe fazia, de galinha ciscando no terreiro. Mas também lembro de outros cheiros, minha filha. Cheiros que a gente não esquece. O suor frio do medo, o remédio que minha mãe passava nos roxos, o cheiro da chuva que entrava pelas telhas quebradas depois que ele jogava as coisas pela casa. Nossa casinha era simples, dessas que você vê espalhadas pelo interior. Chão de terra batida, bem varrido, fogão a lenha que esquentava a casa toda, parede de taipa pintada de cal. Tinha um quintal grande com pé de manga, algumas galinhas soltas e um poço que dava a água mais gelada do mundo. Por fora, parecia o lar de uma família abençoada. Por dentro era diferente. Eu tinha uns 9 anos quando comecei a perceber que minha mãe não sorria mais como antes. Dona Dirce era uma mulher bonita, de cabelo castanho que ela prendia num coque baixo, mãos delicadas que sabiam fazer milagre com farinha e ovo. Mas eu via que os olhos dela estavam perdendo aquele brilho que as mães têm quando olham para os filhos. Ela ficava sempre alerta, como o passarinho que sente o gavião chegando. Meu pai, Juca, era um homem que todo mundo no povoado admirava. Alto, moreno, cabelo sempre penteado com brilhantina, roupa bem passada mesmo sendo simples. Trabalhava de sol a sol na roça, mas sempre arrumava tempo para ajudar os vizinhos. Se o carro de alguém quebrava na estrada, lá estava ele com as ferramentas. Se o telhado do compadre João estava pingando, lá ia meu pai com telha e martelo. Na feira, as pessoas vinham cumprimentar, dizendo: Juca, homem de ouro, pai de família exemplar. E eu ficava ali, pequenininha, ouvindo aqueles elogios e pensando: será que eles conhecem o mesmo homem que eu conheço? Porque em casa, minha filha, meu pai se transformava. Era como se ele guardasse toda a bondade para mostrar na rua e deixasse só a raiva para dentro de casa. Bastava a porta da frente fechar e o sorriso sumia do rosto dele como vela que apaga de uma vez. Lembro de uma tarde que marcou minha infância. Eu brincava no quintal com meu irmão Zé, 2 anos mais velho que eu, quando ouvimos o barulho da bicicleta dele chegando. Zé olhou para mim e sussurrou: será que ele tá de bom humor hoje? A gente sempre fazia essa pergunta, sem nunca saber a resposta. Minha mãe estava terminando de fazer o almoço, mexendo o feijão no fogão a lenha. O cheiro estava uma delícia, misturado com o aroma da farinha de mandioca torrada. Ela tinha colocado o vestido florido, aquele que meu pai gostava, e penteado o cabelo com capricho. Sempre fazia isso quando ele chegava do trabalho, como se fosse possível amansar a fera com aparência. Papai entrou pela porta da cozinha, chapéu na cabeça, camisa suada do trabalho na roça. Minha mãe sorriu e disse, com aquela voz doce que ela usava quando tinha medo: Oi, Juca, o almoço já está quase pronto. Você quer tomar um banho primeiro? Ele nem respondeu. Foi direto pro fogão, pegou a colher de pau e provou o feijão. Fez uma cara feia e disse: Tá sem sal. Minha mãe correu para pegar o sal, mas ele continuou: E por que você não botou linguiça? Eu trabalho que nem um burro e você não é capaz de fazer uma comida decente. Eu vi minha mãe engolir as palavras, abaixar a cabeça e sussurrar: Desculpa, Juca. Eu pensei que você não queria. Ontem você disse que estava pesado. Agora eu não posso nem falar mais nada nesta casa? A voz dele subiu de tom. Vocês fazem o que querem, não é? Eu aqui me matando para sustentar essa família e vocês nem se importam. Eu e Zé ficamos paralisados no quintal, ouvindo tudo. A gente sabia que quando começava assim, podia terminar mal, muito mal. Minha mãe tentou acalmar. Juca, vem cá, senta, eu vou esquentar a comida, fazer do jeito que você gosta. Mas ele não queria comida. Ele queria briga. Queria descontar em alguém o que quer que fosse que o incomodava lá fora. Não quero mais nada, vocês me fazem perder a fome. E aí veio o barulho que eu mais odiava no mundo.
o prato sendo jogado na parede, se quebrando em 1000 pedaços, o feijão escorrendo pela parede recém-caiada. Minha mãe não chorou na hora. Ela nunca chorava na frente dele. Só ficou ali, parada, olhando para o estrago, e depois abaixou para juntar os cacos. Eu queria correr, abraçar ela, ajudar, mas Zé me segurou pela mão. Não vai, Vaninha, só vai piorar. Papai saiu para a varanda, acendeu um cigarro e ficou ali, como se nada tivesse acontecido. Dali a pouco, o compadre Antônio passou na frente de casa e ele logo foi conversar, rindo, perguntando da família, falando do tempo. 2 pessoas diferentes no mesmo corpo. Quando anoiteceu, minha mãe varreu os cacos, limpou a parede e fez outra panela de feijão. Não disse uma palavra sobre o que tinha acontecido. Papai jantou como se nada tivesse acontecido. Ainda fez graça com alguma história que tinha ouvido na roça. Mas eu vi minha mãe deitada naquela noite, de costas para ele, corpo encolhido como quem se protege de pancada. E pela primeira vez na vida, eu entendi que minha casa não era um lar. Era um lugar onde a gente fingia que estava tudo bem. Nos dias seguintes, as vizinhas vinham tomar café e elogiavam meu pai. Que homem trabalhador, Dirce, você tem sorte. E minha mãe sorria, oferecia biscoito, falava do tempo. Nunca contava que tinha passado a madrugada colando os cacos do prato quebrado, tentando fazer ele ficar inteiro de novo. Assim era a nossa vida, minha filha. De manhã, meu pai saía assobiando, cumprimentando todo mundo, parando para conversar com os vizinhos. De tarde, voltava para casa e a gente nunca sabia se ia encontrar o homem gentil que todos conheciam ou o monstro que só nós sabíamos que existia. Minha mãe ia perdendo o brilho nos olhos a cada dia. Ela que cantava enquanto fazia o serviço, aos poucos foi ficando calada. Ela que ria das travessuras da gente, foi ficando sempre preocupada. Ela que antes dormia tranquila, passou a acordar no meio da noite, sobressaltada, como se estivesse sempre esperando algo ruim acontecer. E eu, aos 9 anos, já sabia que existiam 2 tipos de pessoas no mundo. As que mostravam quem eram de verdade e as que guardavam segredos terríveis por trás de sorrisos bonitos. Tinha manhãs que eu acordava com o barulho da discussão já começando. Minha mãe tentando explicar por que o café estava mais fraco, por que ela não tinha acordado mais cedo para passar a roupa dele, por que a galinha não tinha botado ovo ontem. Sempre tinha um motivo. Sempre tinha alguma coisa que ela tinha feito errado. Eu e Zé desenvolvemos uma linguagem própria dos olhos. Um olhar bastava para a gente saber. Ele tá chegando, melhor sair de perto, mamãe precisa de ajuda. Criança não deveria ter esse tipo de código, mas a gente tinha. Lembro de uma tarde de domingo que minha mãe resolveu fazer um bolo de fubá. Ela estava cantarolando baixinho, mexendo a massa com carinho, como se aquele bolo fosse trazer alegria para casa. Eu sentei na cadeirinha ao lado dela, ajudando a quebrar os ovos. O cheiro da massa, misturado com o aroma de canela que ela polvilhou por cima, encheu a cozinha de uma sensação boa que a gente há muito não sentia. Mãe, o bolo vai ficar igual ao da vovó? Perguntei, lembrando da minha avó materna que morava longe e que fazia o bolo mais gostoso do mundo. Vai sim, minha filha. Vovó me ensinou a receita quando eu era mocinha. Ela sorriu, um sorriso de verdade, não aquele que ela forçava quando papai estava perto. Quando o bolo saiu do forno, douradinho e cheiroso, eu achei que talvez aquele fosse um dia diferente. Talvez papai chegasse em casa, sentisse o cheiro do bolo, abraçasse minha mãe e dissesse que ela era especial. Talvez a gente pudesse ser uma família normal, pelo menos por uma tarde. Ele chegou quando o sol estava se pondo, tingindo o céu de um cor-de-rosa bonito. Entrou pela porta da cozinha, viu o bolo na mesa e perguntou: que desperdício é esse? Minha mãe gelou. Desperdício, Juca? Gastando açúcar, ovos, fubá. Para que serve isso? A gente aqui ralando e você fazendo festa. Ele pegou uma fatia do bolo, deu uma mordida e cuspiu no chão. Tá sem gosto. Parece que foi feito por quem não sabe de nada. Eu vi minha mãe murchar como flor sem água. Ela que tinha passado a tarde toda cantando, caprichando no bolo, esperando que a gente ficasse feliz. Eu quis falar que o bolo estava gostoso, que ela tinha feito com amor, mas as palavras não saíam da minha garganta. Papai saiu da cozinha pisando duro, deixando a fatia de bolo no chão, misturada com terra e cuspe.
Minha mãe ficou ali, parada, olhando para o estrago. Depois abaixou, juntou os pedaços, jogou no lixo e limpou o chão sem dizer uma palavra. Naquela noite, quando ela achou que eu estava dormindo, eu ouvi ela chorando baixinho. Um choro engasgado, como se ela tivesse medo até de chorar alto. Eu queria ir lá, abraçar ela, dizer que eu tinha gostado do bolo, que ela era a melhor mãe do mundo. Mas eu era pequena e não sabia como curar a dor de gente grande. Era assim que a gente vivia, minha filha. Numa gangorra emocional que nunca parava. Um dia, ele chegava cantando, trazia uma fruta da feira, até fazia carinho na gente. No outro, bastava um cisco no olho dele para casa virar campo de guerra. Minha mãe foi aprendendo a ler os sinais. Se ele chegava com o chapéu jogado na cabeça, era sinal de tempestade. Se vinha assobiando, talvez fosse um dia tranquilo. Se parava para conversar com os vizinhos antes de entrar em casa, podia ser que chegasse bem-humorado. Ela vivia tentando adivinhar o humor dele, como se fosse possível controlar o incontrolável. Eu e Zé também aprendemos a nos adaptar. Quando ouvíamos a bicicleta dele chegando, a gente parava qualquer brincadeira e ficava quietos. Se ele gritava com minha mãe, a gente sumia. Se ele quebrava alguma coisa, a gente fingia que não tinha ouvido. Viramos especialistas em ser invisíveis. Tinha noites que eu ficava acordada, escutando os ruídos da casa, o rangido da madeira, o barulho do vento nas telhas, o som da respiração pesada do meu pai. Eu ficava imaginando como seria viver numa casa onde a gente não tivesse medo, onde criança pudesse rir alto, onde mãe pudesse cantar sem olhar para trás. Naquela época, eu não sabia que existia nome para aquilo que a gente vivia. Eu só sabia que minha casa era diferente das outras, que minha mãe era diferente das outras mães, que meu pai era diferente na rua e em casa. Eu só sabia que alguma coisa estava errada, mas não sabia como consertar. As vizinhas continuavam elogiando meu pai. Que homem prestativo, Dirce! Olha como ele arrumou a cerca do João e ainda ajudou a Maria com as compras. E minha mãe sorria, concordava, oferecia café. Nunca contava que na noite anterior ele tinha jogado o prato de comida na parede porque o arroz estava muito grudado. Eu comecei a perceber que minha mãe estava ficando magra. A roupa ficava larga no corpo dela. As mãos tremiam quando ela servia o café. O rosto foi perdendo a cor. Ela comia pouco, sempre dizendo que não estava com fome, que preferia ver a gente comer bem. Mas eu sabia que ela não comia porque a barriga doía de tanto nervoso. Às vezes, quando papai saía cedo para a roça, minha mãe se permitia um momento de alívio. Ela fazia o café mais devagar, cantarolava baixinho, até sorria para a gente. Nesses momentos, eu via a mulher que ela era por dentro, a mãe carinhosa que estava escondida embaixo do medo. Mas quando escutava o barulho da bicicleta voltando, ela corria para se arrumar, verificar se a casa estava em ordem, se a comida estava no ponto, se a gente estava comportado. Como se fosse possível se preparar para o imprevisível. Essas lembranças doem, mas também curam. Se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias para que outras pessoas não se sintam sozinhas com as delas. Porque o que eu ainda não sabia naquela época é que as coisas podiam ficar muito piores. Que um dia minha mãe ia descobrir uma força que nem ela sabia que tinha. E que nossa vida ia mudar para sempre, mesmo que isso significasse perder tudo que a gente conhecia. Como é que pode uma pessoa viver duas vidas ao mesmo tempo, minha filha? Eu fico pensando nisso até hoje. Meu pai era capaz de ajudar um vizinho a levantar uma parede de manhã e de noite derrubar nossa paz em casa. Era capaz de dar a camisa do corpo para um estranho na rua e tirar nossa tranquilidade dentro de casa. Conforme eu fui crescendo, os sinais ficaram mais claros. Não era só raiva que ele sentia da gente, não. Era como se ele tivesse prazer em ver minha mãe pequena, assustada, sempre pedindo desculpa por existir. Como se isso fizesse ele se sentir grande, poderoso. Lembro de uma época que ele começou a controlar até a comida que minha mãe comprava na feira. Ela tinha que explicar cada centavo gasto, cada cebola a mais, cada tomate que escolheu. Por que você comprou esse queijo? Tá caro! Por que você não pechinhou com o João da Verdura? Você não sabe cuidar de dinheiro? Dona Dirce,
que antes escolhia os legumes com carinho, apertando para ver se estavam bons, passou a comprar com pressa, sempre com medo de estar fazendo coisa errada. Ela me levava junto na feira às vezes, e eu via como ela ficava nervosa, calculando na cabeça se tinha dinheiro suficiente, se meu pai ia aprovar as compras. Vaninha, você acha que seu pai vai gostar desse pedaço de carne? Ela perguntava, me mostrando um pedaço pequeno de alcatra que tinha sobrado da primeira venda. Eu não sabia o que responder. Como uma criança de 10 anos, ia saber se a carne ia agradar ou não um homem que nunca estava satisfeito com nada. Uma tarde, lembro que ela chegou da feira mais agitada que o normal. Tinha na sacola uns pãezinhos doces que o padeiro seu Antônio estava dando de promoção. Olha, meninos, seu Antônio me deu esses pãezinhos de graça porque sobraram do fim de semana. A gente pode comer de lanche. Eu e Zé ficamos felizes. Pão doce era luxo na nossa casa. Quando o papai chegou em casa e viu os pães na mesa, perguntou: que pão é esse? Minha mãe explicou, toda animada, que tinha ganhado do seu Antônio, que não tinha gastado nada. Achei que ele ia ficar contente. Comida de graça sempre era boa notícia. Mas ele fez uma cara feia e disse: você está aceitando esmola agora, Dirce? Que vergonha! O que o povo vai pensar? Que eu não consigo sustentar minha família? Minha mãe ficou sem cor. Mas Juca, não foi esmola não. Foi só uma gentileza do seu Antônio. Gentileza é o escambau. Amanhã cedo você volta lá e paga esses pães. Eu não quero que falem que minha família anda pedindo favor para ninguém. Ela pegou os pães, embrulhou num pano e guardou. A gente não comeu nenhum. No dia seguinte, ela voltou na padaria e pagou pelos pães que tinha ganhado. Seu Antônio ficou sem entender, mas ela explicou que o marido fazia questão de pagar. O homem deve ter achado que meu pai era muito orgulhoso, muito honrado. Não sabia que era só mais uma forma dele humilhar minha mãe. Aos poucos, ela foi perdendo a espontaneidade. Antes ela conversava com as vizinhas, ria das fofocas inocentes, participava dos mutirões para ajudar quem precisava. Depois, foi se fechando. Tinha medo de falar algo que pudesse chegar aos ouvidos do meu pai e virar motivo de briga. Dona Marlene, nossa vizinha do lado, era uma mulher boa, dessas que gostam de ajudar todo mundo. Ela percebeu que minha mãe estava diferente. Dirce, você tá bem? Tô te achando meio abatida ultimamente. Minha mãe forçava um sorriso. Tô bem sim, Marlene. É só cansaço mesmo. Mas Dona Marlene insistia. Se você precisar de alguma coisa, é só falar. A gente é vizinha há tantos anos. Você sabe que pode contar comigo. Eu via minha mãe ficando dividida. Queria falar, desabafar, pedir ajuda, mas tinha medo. Medo que Dona Marlene não acreditasse, medo que ela contasse para outros vizinhos, medo que chegasse aos ouvidos do meu pai. Uma vez, ela quase contou. Eu estava brincando no quintal, mas escutei a conversa das duas no portão. Dona Marlene estava falando de um caso que tinha acontecido na cidade, de uma mulher que apanhava do marido. Coitada da Neuza, dizia Dona Marlene. Como é que pode um homem bater numa mulher? Que tipo de criação é essa? Minha mãe ficou quieta por um tempo. Depois sussurrou. Às vezes a gente não sabe tudo o que acontece dentro de uma casa, né, Marlene? É verdade, Dirce, mas bater em mulher não tem desculpa, não tem motivo que justifique. Eu vi minha mãe respirar fundo, como se fosse falar alguma coisa importante. Mas nessa hora, meu pai apareceu dobrando a esquina, vindo do trabalho. Ela mudou de assunto na mesma hora. Ai, que calor que tá fazendo hoje, né, Marlene? Melhor eu entrar para fazer o jantar. A oportunidade passou, e minha mãe perdeu mais uma chance de pedir ajuda. Naquela época, eu comecei a reparar que minha mãe usava sempre blusa de manga comprida, mesmo no calor. Dizia que era para proteger do sol, mas eu sabia que era para esconder as marcas. Quando ela estendia a roupa no varal, eu via uns roxos no braço, umas marquinhas que ela tentava disfarçar. Uma manhã, acordei cedo para beber água e vi ela no banheiro, passando um pó no rosto, tentando cobrir um machucado perto do olho. Quando ela me viu, disse: escorreguei ontem à noite, Vaninha, bati na quina da mesa. Eu era criança, mas não era boba. Mesa não deixa marca de dedo no braço de ninguém. Meu irmão Zé também começou a perceber as coisas. Ele estava com 12 anos, entrando naquela idade que menino quer enfrentar o mundo. Uma noite, depois de uma briga feia, ele me disse: Vaninha, quando eu crescer,
Vou proteger nossa mãe. Não vou deixar mais ninguém fazer mal para ela. Eu acreditei nele. Zé sempre foi corajoso, sempre quis fazer o certo. Mas naquela época, a gente não sabia ainda que coragem sozinha não basta, que às vezes a gente precisa sair de perto do perigo para conseguir lutar contra ele. Na escola, eu comecei a ter dificuldade para prestar atenção. Ficava pensando em casa, imaginando o que estava acontecendo com minha mãe, enquanto eu estava fora. A professora, Dona Ivete, era uma mulher gentil, de uns 50 anos, que gostava dos alunos como se fossem filhos. Um dia ela me chamou no fim da aula. Vaninha, você está muito distraída ultimamente. Tem alguma coisa te preocupando? Eu queria falar. Queria contar que minha casa não era igual à das outras crianças, que minha mãe vivia com medo, que meu pai tinha 2 jeitos de ser. Mas as palavras não saíam. Como explicar para a professora que o homem que todo mundo admirava era um monstro em casa? Não, tia Ivete. Tô bem, sim. Ela não insistiu, mas vi que ficou preocupada. Começou a prestar mais atenção em mim, a perguntar como eu estava, se precisava de ajuda com alguma coisa. Era boa, aquela mulher. Mas eu não conseguia confiar em ninguém. Criança que vive em casa assim, aprende cedo a guardar segredo. Em casa, as coisas foram ficando piores. Meu pai começou a controlar não só o dinheiro e a comida, mas também as amizades da minha mãe. Se ela conversava muito tempo com alguma vizinha, ele falava que ela era fofoqueira. Se ela saía para algum lugar, tinha que explicar onde foi, com quem falou, que horas voltou. Mulher casada não fica batendo papo na rua, ele dizia. Lugar de mulher séria é dentro de casa, cuidando da família. Minha mãe foi se isolando. Parou de participar dos terços na casa das vizinhas, parou de ir nas festas da igreja, parou de visitar as amigas, foi ficando só nós 4 dentro daquela casa. Eu, Zé, ela e o medo. Teve uma época que ela começou a ter uns problemas de estômago. Vivia com dor, não conseguia comer direito, passava mal depois das refeições. Dona Marlene sugeriu que ela fosse no médico, mas meu pai disse que era frescura, que era porque ela não fazia exercício, ficava muito tempo parada. Mulher que trabalha direito não tem tempo para ficar doente, ele falava. Mas eu sabia que a doença da minha mãe tinha nome, chamava nervoso, chamava medo, chamava viver em sobressalto o tempo todo. As dores de cabeça também começaram nessa época. Ela vivia com a mão na testa, massageando a têmpora, pedindo pra gente fazer menos barulho. Dizia que era do calor, da lida da casa, do cansaço. Nunca dizia que era do estresse de nunca saber se o marido ia chegar em casa de bom humor ou querendo briga. Eu comecei a ajudar mais nas tarefas domésticas, tentando aliviar o trabalho dela. Varria a casa, lavava a louça, cuidava das galinhas. Zé também fazia sua parte. Buscava água no poço, ajudava a carregar as compras da feira, cortava lenha para o fogão. A gente tinha desenvolvido uma espécie de sistema de proteção para nossa mãe. Quando papai chegava em casa, eu e Zé observávamos o humor dele e sinalizávamos para ela. Se ele estava bem, a gente relaxava. Se estava nervoso, a gente sumia e deixava ela se virar sozinha, porque sabia que nossa presença podia piorar as coisas. Que coisa horrível para a criança aprender, não é, minha filha? Que tem hora que a gente tem que abandonar quem mais ama para proteger ela de coisa pior. Uma tarde, Dona Marlene veio em casa quando meu pai não estava. Ela trouxe um bolo de milho que tinha feito e queria dividir com a gente. Minha mãe ficou feliz com a visita, fez café, e as duas se sentaram na mesa da cozinha para conversar. Eu estava no quintal, mas escutei quando Dona Marlene disse: Dirce, eu sei que não é da minha conta, mas... Você tá bem? De verdade mesmo? Houve um silêncio longo. Depois ouvi minha mãe suspirar fundo. Às vezes eu fico pensando como seria se as coisas fossem diferentes, Marlene. Diferentes como, filha? Outro silêncio. Eu me aproximei da porta da cozinha, com cuidado para não fazer barulho. Se eu fosse mais forte, sabe? Se eu soubesse como fazer as coisas certas, como não irritar, como ser uma esposa melhor. Dirce, a voz da Dona Marlene ficou mais séria. Esposa boa não é esposa que vive com medo. Esposa boa é esposa que é respeitada. Minha mãe não respondeu, mas eu ouvi ela chorando baixinho. Naquela conversa, Dona Marlene plantou uma semente na cabeça da minha mãe. Uma semente pequena que ia demorar para crescer, mas que um dia ia germinar e mudar nossa vida para sempre.
Porque às vezes a gente precisa ouvir de uma pessoa de fora que aquilo que a gente vive não é normal, não é certo, não é como tem que ser. E às vezes essa pessoa chega na hora exata em que a gente mais precisa ouvir essas palavras. Tem momentos na vida da gente que dividem tudo em antes e depois, não é, minha filha? Para minha família, esse momento chegou numa tarde qualquer, quando eu devia ter uns 11 anos. Era uma daquelas tardes quentes do interior que nem um sopro de vento para refrescar. Minha mãe estava no quintal, estendendo roupa no varal, cantarolando baixinho uma música que tinha ouvido no rádio. Fazia tempo que eu não via ela cantar, e aquilo me deixou contente. Talvez fosse um dia bom. Eu e Zé estávamos debaixo da mangueira, tentando fazer nossa lição de casa. Matemática para ele, português para mim. O caderno estava quase derretendo no calor e a gente mal conseguia segurar o lápis de tanto suor na mão. Vaninha! Minha mãe me chamou do varal. Vai lá dentro e põe o feijão no fogo para mim, minha filha. Só acende e deixa começar a ferver. Eu larguei o caderno e corri para a cozinha. Gostava de ajudar minha mãe. Me sentia importante quando ela confiava tarefas para mim. Acendi o fogão a lenha, coloquei a panela de feijão que ela tinha deixado de molho desde manhã cedo, adicionei água e sal como ela tinha me ensinado. O fogo pegou direitinho, e logo o cheiro do feijão começando a cozinhar encheu a cozinha. Eu fiquei ali um pouco, mexendo com a colher de pau, imaginando que era uma dona de casa de verdade, cuidando da minha própria família. Foi quando ouvi o barulho da bicicleta do meu pai chegando. Mais cedo que o normal. Meu coração deu aquela apertada de sempre. Olhei pela janela e vi que ele vinha pedalando rápido, suado, com uma cara que eu já conhecia bem. Cara de tempestade. Zé! Gritei baixinho pro quintal. Papai tá chegando e ele não tá com cara boa. Meu irmão guardou o caderno num instante e veio para dentro de casa. A gente tinha aprendido que era melhor estar por perto quando ele chegava assim, caso nossa mãe precisasse da gente. Papai jogou a bicicleta no chão do quintal. Nem se deu ao trabalho de encostar na parede como sempre fazia. Passou pela minha mãe no varal sem falar bom dia, sem perguntar como tinha sido o dia dela. Entrou pela porta da cozinha fazendo barulho com as botas cheias de terra. Que cheiro é esse? Foi a primeira coisa que ele disse franzindo o nariz. É o feijão, Juca. Tô fazendo o almoço. Minha mãe veio atrás dele secando as mãos no avental. Ele abriu a panela, mexeu com a colher e fez uma careta. Tá sem tempero. E essa água tá demais. Você não sabe nem fazer um feijão direito. Minha mãe se aproximou, olhou na panela. Mas Juca acabou de ir pro fogo. Ainda vai cozinhar, o tempero vai... Não me ensina não, Dirce. A voz dele subiu na mesma hora. Eu tô falando que tá errado. Tá errado. Você não escuta quando eu falo? Eu vi minha mãe recuar um passo. Aquele passo para trás que ela sempre dava quando ele começava a gritar. Como se a distância pudesse proteger ela de alguma coisa. Desculpa, Juca. Eu vou arrumar. Não quero que arruma nada. Joga essa porcaria fora e faz outro. Minha mãe olhou para o feijão que tinha deixado de molho desde manhã cedo, que tinha escolhido grão por grão tirando os ruins. Feijão era caro. A gente não podia desperdiçar comida. Ela tentou argumentar. Mas, Juca, não precisa jogar fora. Deixa eu só acertar o tempero. Foi aí que aconteceu. Ele pegou a panela quente com as duas mãos e jogou tudo no chão da cozinha. Feijão, água fervendo, tudo se espalhando pelo chão de terra batida, fazendo aquele barulho horrível de coisa se quebrando. Minha mãe gritou, mais de susto que de qualquer outra coisa. Eu e Zé ficamos paralisados na porta. E meu pai, em vez de se acalmar, ficou ainda mais irritado. Agora sim, agora você vai ter que limpar essa sujeira e fazer tudo de novo. Talvez assim você aprenda a me respeitar. Minha mãe abaixou para começar a juntar os grãos de feijão espalhados pelo chão. As mãos dela tremiam e eu vi que ela estava tentando não chorar. Papai ficou ali parado, olhando ela de cima, como se fosse um rei vendo um súdito se humilhar. E vocês dois? Ele apontou para mim e pro Zé. Por que estão aí parados? Vão ajudar a mãe de vocês a limpar a porcaria que ela fez. Não foi ela que fez a porcaria. Foi ele. Mas a gente correu para ajudar. Eu peguei um pano para secar a água, Zé trouxe a vassoura. Minha mãe continuava catando os grãos um por um.
aproveitando os que dava para salvar. Papai saiu da cozinha e foi pro quarto. A gente ouviu ele resmungando, falando sozinho, reclamando da vida, da mulher que tinha, dos filhos que não prestavam. Depois ouvimos o barulho da cama rangendo. Ele tinha deitado. Ficamos ali, os três, limpando em silêncio. Minha mãe não falou nada, só limpava. Mas eu vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela e cair no chão junto com a água suja. Quando terminamos de limpar, ela olhou para o feijão que tinha conseguido salvar. Era pouco, mas talvez desse para fazer uma panelinha pequena. Ela lavou os grãos de novo, colocou numa panela menor, adicionou água. Mãe, eu sussurrei, deixa eu ajudar. Ela me olhou com aqueles olhos cansados e fez que sim com a cabeça. A gente ficou ali, fazendo almoço juntas, sem fazer barulho para não acordar meu pai. Mas o pior ainda estava por vir. Quando o feijão ficou pronto, minha mãe fez arroz, refogou uma couve que tinha na horta, fritou uns ovos, pôs tudo na mesa com capricho, como sempre fazia. Depois foi chamar meu pai para almoçar. Ele veio resmungando, ainda de cara feia. Sentou na cabeceira da mesa, se serviu sem falar com ninguém. Provou o feijão. Fez uma cara ainda pior que antes. Tá sem sal, disse empurrando o prato. Minha mãe correu buscar o sal. Desculpa, Juca, eu esqueci. Você esquece tudo. Esquece de temperar a comida, esquece de cuidar da casa, esquece que tem uma família para dar satisfação. Ele levantou da mesa de uma vez, pegou o prato dele e jogou no chão de novo. Dessa vez, o prato se quebrou em pedaços menores e a comida se espalhou pela cozinha toda. Juca, pelo amor de Deus. Minha mãe começou a falar, mas ele não deixou ela terminar. Pelo amor de Deus, o quê? Você acha que eu trabalho igual um condenado para vir em casa e comer porcaria? Você acha que eu mereço isso? Minha mãe estava tremendo toda. Juca, me desculpa. Eu vou fazer outro prato. Eu vou... Não vai fazer nada. Eu não quero mais comida. Quero respeito. E se você não me dá respeito, vou ter que ensinar você a ter. Foi quando ele levantou a mão. Eu nunca tinha visto meu pai bater na minha mãe na minha frente. Eu sabia que acontecia. Via os roxos, ouvia os barulhos, mas nunca tinha presenciado. Naquele momento, eu vi tudo. A mão dele desceu pesada no rosto da minha mãe. O barulho foi seco, forte, e ela caiu na cadeira, levando a mão no rosto. Juca, não! Ela gritou, mas ele não parou. Pegou ela pelo braço, levantou ela da cadeira e deu outro tapa, mais forte. Foi quando meu irmão Zé fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele se jogou no meio dos dois. Para, pai! Não bate na mamãe! Zé estava com 13 anos, mas era franzino, baixinho. Meu pai era um homem grande, forte do trabalho pesado. Quando ele empurrou meu irmão, Zé voou longe e bateu nas costas na parede. Você vai me ensinar como tratar minha mulher, moleque sem vergonha? Papai gritou. Mas Zé levantou e voltou. Ela não fez nada de errado. O senhor que jogou a comida no chão. Meu pai ficou vermelho de raiva. Pegou o cinto da calça e começou a bater no Zé. Minha mãe gritava, não, Juca, ele é criança. Bate em mim, mas não nele. Eu estava paralisada, vendo meu irmão apanhar, minha mãe chorando, meu pai completamente descontrolado. Foi quando algo dentro de mim quebrou. Corri para cima do meu pai e comecei a bater nele com os punhos pequenos. Para, você é malvado, eu te odeio. Ele me empurrou também e eu caí no chão junto com Zé. Os 3 filhos dele estavam ali, no chão da cozinha, e ele em pé, segurando o cinto, respirando pesado como um animal. Minha mãe se colocou na frente da gente. Chega, Juca, chega, eles são crianças. São uns moleques mal educados, e a culpa é sua que não sabe educar. Ele jogou o cinto no chão e saiu da cozinha pisando duro. A gente ouviu ele saindo de casa, pegando a bicicleta e indo embora. Ficamos ali, os 3, no chão da cozinha. Minha mãe veio abraçar a gente, e nós 3 choramos juntos por muito tempo. Mãe, Zé falou com a voz embargada, a gente não pode continuar vivendo assim. Minha mãe não respondeu na hora. Só ficou ali, abraçando a gente, balançando como se a gente fosse bebê. Depois ela falou bem baixinho. Eu sei, meu filho, eu sei. Naquela tarde, depois que limpamos a cozinha de novo, depois que cuidamos dos machucados, depois que arrumamos a casa como se nada tivesse acontecido,
Minha mãe sentou na cama e ficou olhando para a parede por muito tempo. Eu me sentei do lado dela. Mãe, o que a gente vai fazer? Ela pegou minha mão na dela. Não sei ainda, Vaninha, mas alguma coisa a gente vai ter que fazer. Naquela noite, meu pai não voltou para casa. A gente jantou em silêncio, os três, sem saber se ele ia aparecer de madrugada, se ia vir no outro dia, se ia vir pior ainda. Mas uma coisa tinha mudado. Pela primeira vez, minha mãe tinha falado em voz alta que a gente não podia continuar vivendo assim. E quando a gente coloca em palavras uma verdade que já sabe no coração, não tem mais como fingir que ela não existe. Deitada na minha cama naquela noite, ouvindo minha mãe chorar baixinho no quarto do lado, eu soube que nossa vida nunca mais ia ser a mesma. Não sabia ainda se ia ser melhor ou pior, mas sabia que ia ser diferente. Porque tem limite para tudo, minha filha. E naquele dia, a gente descobriu qual era o nosso. Depois daquele dia horrível, minha filha, nossa casa virou um campo minado. A gente andava nas pontas dos pés, falava baixo, respirava devagar. Era como se qualquer movimento errado pudesse explodir tudo de novo. Meu pai ficou 3 dias fora de casa. Ninguém sabia onde ele estava, e minha mãe não perguntou para ninguém. Foram os 3 dias mais tranquilos que a gente teve em muito tempo. A casa respirou, sabe? Minha mãe voltou a cantar baixinho, a gente conseguiu rir de alguma bobagem, até as galinhas pareciam mais soltas no quintal. Mas a gente sabia que era tempo emprestado, que uma hora ele ia voltar. E voltou. Numa manhã qualquer, chegou como se nada tivesse acontecido. Entrou em casa, cumprimentou todo mundo como se fosse o pai mais carinhoso do mundo. Perguntou se a gente tinha sentido falta dele. Até trouxe umas balas da cidade para mim e pro Zé. Papai teve que viajar a trabalho, ele disse sorrindo, mas agora tô de volta para cuidar da minha família. Eu e Zé olhamos para minha mãe. Ela forçou um sorriso e respondeu: Que bom que você voltou, Juca. Mas nos olhos dela a gente via o medo. Aquele medo que nunca mais ia embora completamente. Naqueles primeiros dias depois que ele voltou, meu pai estava diferente. Mais atencioso, mais carinhoso. Ajudou minha mãe com as compras, consertou o portão que estava emperrando, até brincou com a gente no quintal. Era como se ele estivesse tentando apagar o que tinha acontecido. Viu, Dirce? A gente pode ser uma família feliz quando todo mundo se comporta direitinho, ele disse uma noite depois do jantar. Minha mãe concordou com a cabeça, mas eu vi ela apertar os lábios, como se ela estivesse engolindo palavras que queria falar. Mas aquela lua de mel durou pouco. Em poucas semanas, a coisa toda voltou. Só que agora era pior. Era como se ele tivesse descoberto que podia ir mais longe, que podia fazer coisas piores, e ninguém ia fazer nada para impedir. Começou com o dinheiro. Meu pai sempre controlou o dinheiro de casa, mas agora ele foi além. Passou a dar para minha mãe apenas o suficiente para comprar o básico: arroz, feijão, óleo, sal. Nada de fruta, nada de carne, nada de doce para as crianças. Se você conseguir fazer milagre com pouco, talvez eu aumente, ele dizia, contando cada centavo antes de entregar na mão dela. Minha mãe começou a emagrecer de verdade. Ela deixava a melhor parte da comida para a gente e para o meu pai. Sobrava pouco para ela. Quando eu perguntava por que ela não comia, ela dizia que não estava com fome, que ver a gente comer bem já era suficiente, mas eu sabia que ela estava passando fome. Vi ela várias vezes bebendo água para enganar o estômago, mastigando folha de hortelã para disfarçar a fraqueza. Na escola, eu comecei a ter vergonha da minha situação. Minhas roupas estavam ficando grandes demais, porque eu estava emagrecendo também. Meus sapatos tinham furos que eu tentava esconder. Minha professora, Dona Ivete, começou a me olhar com mais preocupação. Vaninha, você está se alimentando bem? Ela me perguntou um dia, depois da aula. Eu queria falar a verdade. Queria contar que às vezes eu e Zé íamos dormir com fome, que minha mãe fingia que não tinha fome para sobrar comida pra gente, que meu pai controlava cada grão de arroz que entrava em casa. Mas eu tinha medo. Tô sim, tia Ivete. É que eu tô crescendo, né? Fico mais magra. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Começou a me dar um lanche extra às vezes, dizendo que tinha sobrado da merenda. Eu sabia que não tinha sobrado nada, que ela estava tirando do próprio bolso para me ajudar. Aquela mulher boa percebeu que alguma coisa estava errada.
Em casa, meu pai intensificou o controle sobre minha mãe. Agora, ela não podia mais sair de casa sem autorização dele. Nem para ir na casa da dona Marlene, nossa vizinha, que morava a 5 metros de distância. Mulher casada não fica andando pela rua igual vagabunda, ele dizia. Se você precisa de alguma coisa, pede para mim. Eu resolvo. Mas ele nunca resolvia nada. Se minha mãe pedia para ele comprar um remédio para dor de cabeça, ele dizia que dor de cabeça passava sozinha. Se ela pedia para visitar uma vizinha doente, ele dizia que não era parente nossa, não era problema nosso. Minha mãe foi ficando prisioneira na própria casa. As únicas vezes que ela saía era para ir na feira. E mesmo assim, meu pai às vezes ia junto, para ajudar com as compras. Na verdade, para vigiar cada real gasto, cada palavra trocada com os feirantes. Eu comecei a perceber que as outras mães da vizinhança estavam começando a estranhar o sumiço da minha mãe. Dona Marlene vinha no portão às vezes, perguntando se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. Dirce tá doente? Ela perguntou para mim uma vez, quando eu estava varrendo o quintal. Não, Dona Marlene, ela tá bem, só tá muito ocupada com os afazeres de casa. Era a resposta que meu pai tinha mandado eu dar se alguém perguntasse. Mas Dona Marlene não era boba. Ela tinha criado 4 filhos, tinha visto muita coisa na vida. Vaninha, se sua mãe precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você vem me chamar, tá bom? Eu prometi que sim, mas sabia que nunca ia poder cumprir essa promessa. Meu pai deixou claro que se ele soubesse que a gente estava espalhando conversa fiada sobre a família para vizinhos, as coisas iam ficar muito piores para todo mundo. Naquela época, Zé começou a se rebelar mais. Ele estava ficando adolescente, tinha quase 14 anos, e não aguentava mais ver nossa mãe sofrendo. Começou a responder para o meu pai, a questionar as ordens dele. Por que a mamãe não pode visitar Dona Marlene? Ela só quer tomar um café, conversar um pouquinho. Porque eu não quero e acabou, e você não tem nada a ver com isso, moleque. Mas ela fica triste, papai. Ela precisa sair um pouco, conversar com as amigas. Ela tem vocês para conversar. Para que ela quer saber da vida dos outros? As discussões entre meu pai e meu irmão foram ficando mais frequentes. E eu via que isso estava deixando minha mãe ainda mais nervosa, porque ela tinha medo que meu pai descontasse nela a raiva que sentia do Zé. Uma tarde, Zé chegou da escola e contou que tinha visto meu pai na cidade, conversando com uma mulher que ele não conhecia. Eles estavam rindo, pareciam muito íntimos. Mãe, Zé falou, eu acho que o papai... Minha mãe cortou ele na mesma hora. Não quero saber, Zé. Não é da nossa conta. Mas eu vi que aquela informação doeu nela. Ela ficou ainda mais quieta, ainda mais retraída. Como se além de tudo que ela já aguentava, agora tivesse que carregar a desconfiança de que meu pai tinha outra mulher. Naquela época, a saúde da minha mãe piorou muito. Ela vivia com dor de cabeça, dor no estômago, tontura. Às vezes ela ficava tão fraca que tinha que se apoiar na parede para não cair. Mas quando a gente sugeria que ela fosse no médico, ela dizia que não tinha dinheiro, que médico era luxo que a gente não podia pagar. E se eu fosse no médico e ele dissesse que eu preciso de remédio caro? De onde ia sair o dinheiro? Ela perguntava. Era verdade. Meu pai controlava cada centavo de tal forma que não sobrava nada para emergência. E ele deixava claro que doença era frescura, que quem trabalhava direito não ficava doente. Eu e Zé começamos a fazer pequenos trabalhos para tentar ajudar em casa. Eu ajudava a Dona Ivete a limpar a escola depois das aulas, e ela me dava uns trocados. Zé carregava compras para o pessoal da feira nos fins de semana. A gente escondia esse dinheirinho porque sabia que se meu pai descobrisse, ia tomar tudo e ainda brigar, dizendo que criança não devia trabalhar. Mas mesmo com nossa ajuda, a situação só piorava. Meu pai estava cada vez mais controlador, mais agressivo, mais imprevisível. Tinha dias que ele chegava em casa procurando defeito em tudo. A casa não estava limpa o suficiente, a comida estava sem graça, as crianças estavam mal educadas. Uma noite, ele chegou em casa e disse que tinha uma novidade para a família. Eu tô pensando em mudar para a cidade, arrumar um emprego melhor, uma casa melhor para vocês. Minha mãe ficou surpresa. Mudar, Juca? Mas aqui a gente tem a casa, tem os vizinhos, as crianças conhecem a escola. Você está questionando minha decisão, Dirce? A voz dele ficou perigosa.
Minha mãe abaixou a cabeça. Não, Juca, só estava perguntando mesmo. Então não pergunta. Eu sei o que é melhor para minha família. Mas eu e Zé percebemos que não era uma mudança que ele estava planejando. Era uma fuga. Ele queria tirar minha mãe de perto dos vizinhos, das pessoas que começavam a fazer perguntas, a estranhar o isolamento dela. Na cidade, ela ficaria ainda mais sozinha, ainda mais dependente dele. Seria mais fácil controlar, mais fácil esconder o que acontecia dentro de casa. Foi quando minha mãe tomou uma decisão que mudou tudo. Numa manhã, quando meu pai saiu para trabalhar, ela pegou a gente pelas mãos e disse: "Vocês dois, sentem aqui. A mãe precisa conversar com vocês." A gente sentou na mesa da cozinha e ela ficou em silêncio por um tempão, como se estivesse juntando coragem. "Crianças," ela começou com a voz tremendo. "A gente não pode continuar vivendo assim. Vocês merecem uma vida melhor. Eu mereço uma vida melhor." Era a primeira vez que eu ouvia minha mãe falar que ela também merecia alguma coisa. "O que a senhora quer dizer, mãe?" Zé perguntou. Eu tô pensando que talvez seja melhor a gente sair daqui, ir para longe, começar de novo." Meu coração disparou. Sair de casa? Deixar meu pai? Era possível fazer isso? "Mas mãe," eu falei, "e se ele encontrar a gente? E se ele ficar muito bravo?" "Eu não sei, Vaninha. Eu não sei como vai ser. Só sei que do jeito que tá, a gente vai morrer aos poucos. E eu não quero que vocês cresçam achando que isso é normal." Naquele momento, vendo minha mãe falando sobre sair daquela vida, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo: esperança. Mas a esperança é um sentimento perigoso quando a gente vive numa prisão, porque ela faz a gente sonhar com coisas que talvez sejam impossíveis de alcançar. E meu pai estava longe de desistir do controle que tinha sobre nós. Tem momentos na vida que a gente descobre uma força que nem sabia que tinha. Para minha mãe, esse momento chegou numa madrugada fria, quando ela tomou a decisão mais corajosa da vida dela. Depois daquela conversa na cozinha, quando ela falou pela primeira vez sobre a possibilidade de sair de casa, as coisas foram acontecendo devagar. Minha mãe começou a guardar algumas moedas aqui e ali, escondidas no fundo de um pote de farinha. Era pouco, muito pouco, mas era o que ela conseguia. Quando meu pai dava dinheiro para a feira, ela comprava um pouquinho menos de açúcar, economizava alguns centavos na verdura, deixava de comprar alguma coisa que não era essencial. Cada moedinha era guardada como se fosse um tesouro. Dona Marlene, nossa vizinha, começou a desconfiar que alguma coisa estava muito errada. Ela vinha no portão quase todo dia, perguntando pela minha mãe, oferecendo ajuda. Uma manhã, quando meu pai tinha saído cedo, ela conseguiu conversar com minha mãe no quintal. "Dirce, eu tô preocupada com você. Você tá muito magra, muito pálida, e faz tempo que você não sai de casa." Minha mãe olhou em volta, com medo que alguém estivesse ouvindo. "Eu tô bem, Marlene. Só um pouco cansada." "Cansada de quê, filha? Você não vai em lugar nenhum, não faz nada além de cuidar da casa." Dona Marlene pegou nas mãos da minha mãe. "Dirce, se você estiver precisando de ajuda, qualquer tipo de ajuda, você pode contar comigo." Minha mãe ficou em silêncio por um tempo longo. Depois sussurrou: "Marlene, se um dia se eu precisar sair daqui correndo com as crianças, você me ajudaria?" Dona Marlene não hesitou nem um segundo. "Claro que sim, filha. Claro que sim." A partir daquele dia, as duas começaram a conversar em segredo. Dona Marlene tinha uma irmã que morava numa cidade a algumas horas de distância. Era um lugar onde minha mãe poderia ficar escondida com a gente, pelo menos até as coisas se acalmarem. "Mas Dirce," Dona Marlene alertou, "você tem que pensar bem. Se você sair, ele vai atrás. E quando o homem assim fica com raiva, pode ser perigoso." Minha mãe sabia disso, mas ela também sabia que ficar estava se tornando mais perigoso ainda. Naquela época, meu pai começou a falar sério sobre a mudança para a cidade. Já tinha até ido algumas vezes procurar casa, procurar trabalho. Dizia que em poucas semanas a gente ia embora. "Vai ser bom para a família," ele repetia. "Lugar novo, vida nova." Mas minha mãe sabia que não ia ser vida nova. Ia ser a mesma vida, só que pior, porque ela ia estar longe de qualquer pessoa que pudesse ajudar.
Foi quando ela decidiu que tinha que ser antes da mudança. Tinha que ser logo. Uma noite, depois que meu pai dormiu, ela me chamou e o Zé no quarto dela. Falou bem baixinho, quase sussurrando. Crianças, a mãe vai fazer uma coisa muito difícil. A gente vai sair daqui. Mas tem que ser segredo absoluto, vocês entenderam? Se vocês contarem para alguém, principalmente para o pai de vocês, pode dar muito problema. Eu senti o coração disparar. A gente vai embora para sempre, mãe? Não sei, Vaninha. Talvez. Ou talvez só por um tempo, até seu pai aprender que não pode tratar a família assim. Zé, que já era mais velho, perguntou: E para onde a gente vai? Dona Marlene arrumou um lugar para a gente ficar, longe daqui. Vocês vão ter que deixar a escola, os amigos. Vai ser difícil. Mas a gente vai estar junto, eu falei. E o senhor não vai mais gritar com a senhora. Minha mãe me abraçou forte. É isso mesmo, minha filha. A gente vai estar junto. Nos dias seguintes, minha mãe começou a se preparar em segredo. Separou as roupas mais necessárias, guardou numa sacola pequena. Juntou os documentos importantes. Conversou com Dona Marlene sobre os detalhes da fuga. Eu e Zé ajudamos como pudemos. Eu separei algumas roupas minhas e guardei debaixo da cama. Zé conseguiu descobrir os horários dos ônibus que saíam da cidade. A gente virou uma equipe, trabalhando para o mesmo objetivo: nossa liberdade. Mas meu pai não era bobo. Ele começou a perceber que alguma coisa estava diferente. Minha mãe estava mais nervosa, mais distraída. Às vezes ele chegava em casa e encontrava ela conversando com Dona Marlene no portão e as duas paravam de falar quando viam ele. Que conversa é essa que para quando eu chego? Ele perguntou um dia. Nada importante, Juca. Marlene estava só contando umas fofocas da vizinhança. Ele não pareceu acreditar, mas não insistiu naquele momento. A data da fuga foi marcada, numa quinta-feira, quando meu pai costumava sair mais cedo para trabalhar e só voltava no fim da tarde. Dona Marlene ia vir buscar a gente e levar até a rodoviária. Na véspera, minha mãe quase desistiu. Ela ficou olhando a casa, as coisas que ia deixar para trás, e começou a chorar. E se der errado, crianças? E se a gente não conseguir se virar sozinhos? E se ele encontrar a gente? Mãe, Zé falou segurando na mão dela, do jeito que tá, a senhora vai morrer. E a gente vai crescer achando que bater em mulher é normal. A gente tem que tentar. Naquela noite, nenhum de nós dormiu direito. Eu ficava imaginando como ia ser viver longe de casa, longe de tudo que a gente conhecia. Mas também imaginava como ia ser não ter mais medo, não precisar andar nas pontas dos pés, poder rir alto sem se preocupar. Chegou a quinta-feira. Meu pai saiu cedo, como sempre. Minha mãe esperou ele sumir de vista, depois correu para a casa da Dona Marlene. Hoje é o dia, ela disse. Dona Marlene abraçou ela forte. Você está fazendo a coisa certa, filha. Você é mais corajosa do que imagina. A gente pegou as sacolas pequenas que tinha preparado, os documentos, o dinheirinho que minha mãe tinha juntado. Não dava nem para comprar passagem para todos, mas Dona Marlene completou o que faltava. Depois você me paga, ela disse. Agora o importante é vocês saírem daqui. Na hora de sair de casa pela última vez, minha mãe ficou parada na porta, olhando para dentro. Lá estavam os móveis que ela tinha cuidado durante anos. A cozinha onde tinha feito milhares de refeições, o quintal onde a gente tinha brincado. Mãe, eu falei, a gente pode voltar outro dia para buscar as coisas. Ela balançou a cabeça. Não, Vaninha. Se a gente sair agora, não volta mais. Pelo menos não para morar. E ela fechou a porta. O caminho até a rodoviária foi o mais longo e o mais rápido da minha vida. Longo porque eu estava nervosa, com medo que meu pai aparecesse de repente. Rápido porque tudo parecia um sonho, como se não fosse real. Na rodoviária, minha mãe comprou 3 passagens para o interior de São Paulo, onde morava a irmã da Dona Marlene. A mulher do guichê perguntou se era viagem de ida e volta. Só ida, minha mãe respondeu. Quando o ônibus chegou, a gente subiu com as sacolas pequenas e o coração apertado. Eu me sentei na janela e fiquei olhando a cidade onde tinha nascido ficar para trás. Era a primeira vez na minha vida que eu saía da minha cidade. A primeira vez que andava de ônibus. A primeira vez que ia para lugar nenhum sem saber se ia voltar. Minha mãe segurou na minha mão durante a viagem toda.
Às vezes, ela chorava baixinho, às vezes, sorria. Era como se ela estivesse sentindo medo e alívio ao mesmo tempo. Mãe, eu perguntei, a senhora acha que fizemos a coisa certa? Não sei, minha filha. Só sei que não dava mais para ficar. Quando chegamos na cidade de destino, já estava anoitecendo. A irmã da dona Marlene, Dona Rosa, estava esperando a gente na rodoviária. Era uma mulher parecida com a Marlene, baixinha, gordinha, com um sorriso acolhedor. Vocês devem estar cansados da viagem, ela disse abraçando minha mãe. Vamos para casa, que eu fiz um jantar gostoso para vocês. A casa da Dona Rosa era pequena, mas arrumadinha, cheirosa. Ela nos deu um quartinho nos fundos, com uma cama de casal onde a gente dormiu juntinho naquela primeira noite. Foi estranho dormir num lugar diferente, ouvir barulhos diferentes, sentir cheiros diferentes. Mas pela primeira vez em muito tempo, a gente dormiu em paz, sem medo de acordar com grito, sem medo de barulho de porta batendo, sem medo de nada. Na manhã seguinte, quando acordei e vi minha mãe dormindo tranquila ao meu lado, sem sobressalto, sem preocupação no rosto, eu soube que a gente tinha feito a coisa certa. Tínhamos saído de casa sem saber o que ia acontecer com a gente. Sem dinheiro, sem emprego, sem lugar próprio para morar. Mas tínhamos uma coisa que não tínhamos há muito tempo: esperança. E às vezes, minha filha, esperança é tudo que a gente precisa para começar de novo. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se você conhece alguém que está vivendo uma situação parecida, se inscreve aqui no canal e compartilha essa história. Às vezes, uma palavra de coragem é tudo que uma pessoa precisa para dar o primeiro passo. Mas nossa história não acabou aí, não. Porque sair de casa foi só o começo. O mais difícil ainda estava por vir. Ah, minha filha, como eu gostaria de poder dizer que depois da fuga tudo ficou cor-de-rosa, que a gente viveu feliz para sempre como nos contos de fada. Mas a vida real não é assim, não é? A vida real tem espinhos, tem pedras no caminho, tem cicatrizes que demoram para sarar. Os primeiros meses na casa da Dona Rosa foram os mais difíceis da nossa vida. Minha mãe chorava escondido quase toda noite, não de saudade do meu pai, mas de medo. Medo que ele descobrisse onde a gente estava, medo de não conseguir sustentar a gente sozinha, medo de ter tomado a decisão errada. Será que eu fiz certo, Vaninha? Ela me perguntava às vezes, quando achava que eu estava dormindo. Será que não era melhor ter aguentado? Eu fingia que estava dormindo, mas por dentro gritava: Sim, mãe, a senhora fez certo, a gente tá vivo, tá junto, tá livre. Dona Rosa era um anjo na nossa vida. Ela nos acolheu como se fôssemos família de sangue, dividia a comida dela com a gente, nos deu um teto quando a gente não tinha nada. Minha mãe ajudava com os afazeres da casa e eu e Zé arrumamos pequenos trabalhos para contribuir com algum dinheiro. Eu comecei a trabalhar numa casa de família, cuidando de 2 criancinhas pequenas. Era um trabalho pesado para uma menina de 11 anos, mas a patroa era boa e me pagava um dinheirinho que ajudava bastante. Zé arrumou trabalho numa oficina, aprendendo a mexer com carros. Minha mãe conseguiu emprego numa casa de família também, como doméstica. Era um trabalho puxado. Ela saía de casa antes do sol nascer e voltava quando já estava escuro. Mas pelo menos era um dinheiro honesto, conquistado com o próprio suor, sem precisar pedir autorização para ninguém. Aos poucos, a gente foi se adaptando à vida nova. Eu entrei numa escola diferente, onde ninguém me conhecia, onde eu podia ser só uma menina normal, sem carregar o peso dos segredos de casa. Zé também se matriculou numa escola próxima da oficina onde trabalhava. Mas o medo não nos abandonou tão fácil. Qualquer barulho estranho de noite fazia minha mãe acordar sobressaltada. Qualquer homem alto e moreno que a gente via na rua fazia nosso coração disparar. A gente vivia olhando para trás, como se meu pai pudesse aparecer a qualquer momento. E ele tentou encontrar a gente, sim. Soubemos depois, por carta da Dona Marlene, que ele tinha virado a cidade de cabeça para baixo procurando por nós. Tinha ido na delegacia, tinha conversado com todo mundo, tinha até oferecido dinheiro para quem desse informação sobre nosso paradeiro. Mas Dona Marlene nunca falou nada para ninguém. E a cidade era pequena, todo mundo conhecia todo mundo. As pessoas sabiam que alguma coisa estava errada naquela família,
mesmo que nunca tivessem falado nada antes. Estranho uma mulher sumir assim com os filhos, diziam uns. Só se ela tivesse motivo muito forte, respondiam outros. Meu pai inventou várias histórias. Primeiro disse que minha mãe tinha ficado maluca, que tinha fugido no meio da noite sem motivo. Depois disse que ela tinha se envolvido com outro homem e levado os filhos embora. Por último, disse que ela tinha problemas mentais desde nova e que ele estava preocupado com nossa segurança. Mas as pessoas não eram bobas. Elas começaram a lembrar de coisas. Minha mãe sempre com roupas de manga comprida, mesmo no calor. Ela, que antes era alegre e sociável, de repente tinha virado uma mulher fechada, assustada. Elas que tinham oferecido ajuda e minha mãe sempre tinha recusado, como se tivesse medo de alguma coisa. Dona Marlene contou depois que algumas vizinhas chegaram a falar. Se a Dirce fugiu, ela devia ter seus motivos. Mulher não larga casa, não larga a vida arrumada para sair correndo com criança pequena, a não ser que esteja em perigo. Enquanto isso, a gente tentava reconstruir nossa vida. Minha mãe foi aprendendo a tomar decisões sozinha, coisa que ela não fazia há anos, desde que roupa comprar pra gente até que comida fazer no almoço. Parece bobagem, mas para uma mulher que vivia pedindo autorização para tudo, era como aprender a andar de novo. Eu via ela mudando aos poucos. O rosto foi ganhando cor, o sorriso foi voltando, o brilho no olho foi renascendo. Ela começou a cantar de novo enquanto fazia os afazeres. Começou a rir das nossas palhaçadas. Começou a sonhar com o futuro. Um dia, ela dizia, a gente vai ter nossa casa própria, pequena, mas nossa. E vocês vão estudar, vão ser alguém na vida. E a gente acreditava nela. Porque pela primeira vez na vida, a gente tinha uma mãe que sonhava, que planejava, que acreditava no amanhã. Claro que nem tudo foi fácil. Teve momentos que a saudade de casa bateu forte. Saudade da nossa cama, do nosso quintal, das nossas galinhas, dos vizinhos que a gente gostava. Saudade até da nossa escola, dos nossos amigos. Eu principalmente sentia muita falta da minha professora Dona Ivete, que tinha sido tão carinhosa comigo. Às vezes eu escrevia cartinhas para ela, mas nunca mandava, com medo que meu pai descobrisse onde a gente estava. Zé sofreu muito no começo. Ele era o mais velho, sentia mais responsabilidade. Achava que tinha que ser o homem da casa agora, proteger minha mãe e a mim. Às vezes eu via ele chorando escondido e quando eu perguntava o que era, ele dizia que era saudade de casa. Mas com o tempo, ele também foi se adaptando. Na oficina onde trabalhava, ele aprendeu uma profissão, conheceu pessoas boas que o tratavam com respeito. Pela primeira vez na vida, ele viu como um homem podia ser, trabalhador, honesto, carinhoso com a família, sem precisar gritar, sem precisar bater, sem precisar humilhar ninguém. Eu também aprendi muita coisa naquela época. Aprendi que mulher pode trabalhar fora, pode ganhar seu próprio dinheiro, pode tomar suas próprias decisões. Aprendi que família não é só quem tem o mesmo sangue, mas quem cuida da gente com carinho. Dona Rosa se tornou nossa segunda mãe, mesmo sem obrigação nenhuma. Passaram-se alguns anos. A gente nunca mais voltou na nossa cidade natal. Minha mãe tinha medo e a gente respeitava esse medo. Pelas cartas da Dona Marlene, soubemos que meu pai tinha desistido de procurar a gente. Tinha se mudado para a cidade grande. Alguns diziam que tinha arrumado outra mulher. Melhor assim, minha mãe dizia. Que ele seja feliz do jeito dele, longe da gente. Não havia raiva na voz dela quando falava isso. Não havia rancor. Só alívio. Quando eu completei 16 anos, minha mãe conseguiu juntar dinheiro suficiente para alugar uma casinha pequena pra gente. Eram só 2 quartinhos e uma cozinha. Mas era nossa. A primeira coisa que ela fez foi plantar umas flores no quintalzinho, para alegrar o ambiente, ela disse. Naquela casinha, a gente viveu os anos mais felizes da nossa infância e juventude. Zé terminou os estudos e se tornou um mecânico respeitado na cidade. Eu também estudei, me formei professora, casei com um homem bom que me trata com carinho e respeito. Minha mãe viveu para ver os netos, para se orgulhar dos filhos que criou com tanto esforço. Ela morreu de velhice, na sua própria cama, cercada de amor.
Não morreu de tristeza, como poderia ter acontecido se tivesse ficado naquela vida de antes. Hoje, aos meus 74 anos, quando olho para trás, eu sei que minha mãe foi a mulher mais corajosa que eu conheci. Ela que parecia tão frágil, tão assustada, encontrou força para quebrar as correntes que a prendiam e nos libertar junto com ela. Às vezes eu penso no que teria acontecido se ela não tivesse tomado aquela decisão. Eu teria crescido achando que mulher tem que aguentar desaforo. Zé teria crescido achando que homem tem que mandar e mulher tem que obedecer. Nossa família teria se destruído aos poucos, mas ela nos salvou. Ela se salvou. E é por isso que eu conto essa história, minha filha. Porque tem muita gente por aí vivendo em silêncio, como a gente vivia, achando que é normal, que é assim mesmo, que não tem jeito de mudar. Mas tem jeito. Sempre tem. Pode ser que não seja fácil. Pode ser que seja assustador. Pode ser que a gente tenha que deixar tudo para trás e começar do zero. Mas a liberdade vale qualquer sacrifício. Minha mãe costumava dizer, nos últimos anos de vida, Vaninha, eu prefiro ser pobre e livre do que rica e prisioneira. E ela estava certa. A vida nos ensinou que o amor verdadeiro não machuca,